Baruch Hashem, já voltamos aqui. Vamos lá, esse shiurim, esse estudo que nós estamos dividindo em 2 vídeos. Você vai ter o primeiro slide, o segundo slide. Esse shiurim nós queremos dedicar à saúde mental, psicológica de cada aluno que já está matriculado, está devidamente cadastrado no projeto Escola de Profetas e no projeto Lamed. Vamos dedicar esse shiur à vida de vocês e ao crescimento de vocês, para que Hashem, o Eterno, derrame bênçãos sem medida sobre a vida de vocês. Vamos lá. Dê o seu like, não esquece de inscrever aqui no canal, para que você receba conteúdos incríveis e profundos, como este conteúdo que nós estamos estudando sobre as esferas e a árvore da vida, relacionando com o homem. Então nós estamos falando da Eitz Haim, Eitz Hadat, a árvore da vida do conhecimento, e falando sobre essa relação do homem com essas duas árvores. Porque o Talmud diz e afirma que o homem é como árvore no campo. E o Talmud está certo. Porque o Talmud é um reflexo da Bíblia. O Talmud foi elaborado de forma bem intencionada para entendermos melhor os mandamentos bíblicos. Deixando claro já no início desse áudio, existem duas compilações talmúdicas. Uma começa lá na Babilônia e nós chamamos de Talmud Bavili, que é uma versão do Talmud, das interpretações dos textos, ali compilado antes mesmo de Mashiach. Após a vinda de Mashiach, um pequeno grupo de judeus mal intencionados, não estavam bem intencionados com isso, estavam tentando se defender. Historicamente, a gente entende por que eles têm medo da ideia de que o nosso Mashiach seja o Mashiach deles, porque para eles o nosso Mashiach é um cristão, mas o Talmud de Yerushalmi já foi adicionado nele a figura de um suposto Yeshu, que não é Yeshua, e nem Yehoshua, é Yeshu mesmo. E supostamente esse Yeshu foi um desertor da fé judaica, um rebelde, e que se autoproclamou Messias, e que fazia bruxarias, e que levou consigo um grupo de discípulos, etc, etc. Mas já adiantando para você que é seguidor e discípulo de Mashiach, essa história ela não tem base, ela não converge na verdade. É uma história que, infelizmente, está lá compilada no Talmud Yerushalmi, que é o Talmud posterior ao Talmud Bavili. E essa história afirma que há um suposto falso profeta lá e que não é o nosso Mashiach. Então, para você que, antes que você ataque aqui o canal e ataque o nosso projeto, nós temos consciência disso. Fique tranquilo. Vamos lá. A alma do homem, a Neshama. Esse estudo é muito importante para você entender sobre sua própria essência. Então, nós temos um grande antropólogo na história chamado Jean Paul Sartre. Ele geralmente afirma que o animal parte de sua essência para uma experiência pré-determinada, ao contrário do homem, que nasce de uma experiência frágil, extremamente frágil, e parte para a busca de sua essência, que não está pré-determinada, mas exige dele uma busca pela sua própria essência durante toda a vida. Então, é o inverso. O animal nasce da essência biológica para uma experiência pré-determinada, e o homem não. O homem nasce de uma experiência em busca de sua essência. Isso dizia um grande filósofo e pensador chamado Jean Paul Sartre. E ele estava certo. Vamos lá. A alma do homem. A centelha divina, a Neshama, lembrando que são 5 níveis de alma, tá, gente? Neshama é um desses níveis. Em outro estudo nós vamos falar sobre os níveis de alma. A Neshama é o cordão umbilical que transcende todos os universos. Nós chamamos o universo de Olamot, que também é a palavra que usamos para mundos, E essa alma, esse cordão umbilical, nos liga ao infinito, ao En Sof, a Deus, que não tem princípio nem fim. En Sof, em hebraico, sem fim. Então toda vez que a gente falar a palavra En Sof, E-I-N-S-O-F, En Sof, sem fim, o infinito, o eterno. Então essa expressão hebraica que nós usamos para definir aquilo que não se define. Sendo composta da essência interior das Sefirot, esferas, como nós estamos dirigindo esse áudio, tanto para os estudantes da Escola de Profetas como o projeto Lamed, fazemos questão de traduzir cada expressão e cada palavra hebraica.
Sefirot, esferas. Você lembra da teoria das supercordas que começou a ser trazida por Albert Einstein e que hoje essa teoria das cordas ou da unificação do universo ainda continua sendo pesquisada por grandes cientistas e que até o próprio Higgs, lá no bóson de Higgs, teve a consciência de que há uma unificação de partículas? Pois é, Sefirot é um conceito também científico da ciência. Esferas, cordas. Bom, a nossa alma, ela essencialmente é composta por 10 Sefirot. A alma humana manifesta-se através dos atributos e qualidades das mesmas. Já já nós vamos ter aqui um slide sobre as Sefirot, tá? Nós temos 3 Sefirot, esferas mentais, racionais, e 7 Sefirot emocionais. Então, o homem é mais emoção do que razão, segundo o conceito das 10 matrizes, tá? Portanto, pode-se dizer que a alma do homem é o cabo condutor através do qual fluem e se individualizam as 10 Sefirot. Olha aí as esferas de novo. Enraizando no mundo espiritual, tornando-se base de nossas personalidades. E aí quando você vai estudar as Sefirot, inclusive eu tenho uma formação terapêutica também nesse assunto, que existe uma terapia hebraica poderosa, que é a terapia das esferas, para a gente aprender a configurar personalidades, estudar a identidade humana. Eu percebo que cada esfera tem um nome emocional, né? Esfera da razão, esfera da emoção, esfera da inteligência. Então são esferas, são personalidades. No homem, as 10 Sefirot, as 10 esferas, podem ser divididas em 2 grupos. O primeiro, chamado de Sechel, é composto das Sefirot Chochmah, Binah e Da'at. Chochmah, conhecimento, Binah, entendimento, e Da'at, nós podemos entender como compreensão. Alguns traduzem assim: Chochmah é sabedoria, Binah é entendimento e Da'at é conhecimento. Mas eu gosto muito de dizer assim, ó, conhecimento, entendimento e compreensão. Porque Da'at é uma ponte que consegue interligar os 2 lados do cérebro e trazer o que eu chamo de compreensão. Eu acredito que Da'at, inclusive, representa o nosso neocórtex na região pré-frontal. Bom, essas 3 esferas representam os processos internos mentais do homem. O segundo grupo, composto das outras 7 Sefirot, é chamado de Midot. Então, o primeiro nós chamamos de Sechel, que é a parte racional, com 3 esferas, e o segundo nós chamamos de Midot, e representa o coração e as emoções humanas. Enquanto eu vou falando, vocês vão percebendo que tem um slide sendo projetado aí, e dá para vocês vislumbrarem tudo isso que está sendo dito no áudio, tá bom? Bom, é atributo da mente o direcionamento, enquanto o sentimento não tem direção. Então, os atributos racionais são representados pelas esferas Chochmah, Binah e Da'at. E os atributos emocionais, já eu vou ler para vocês, são as esferas emocionais. Quais são elas? As esferas emocionais são Chesed, traduzido como graça e amor. Você pode ver aí no gráfico acima, você vai ver cada esfera aí. Gvurah é traduzido como poder e força. Gvurah. Você tem Tiferet. Tiferet é traduzido como beleza e harmonia. Inclusive para nós, já já você vai entender. Tiferet representa a verdade. Netzah, que representa a eternidade. Hod, esplendor. E Esod, fundamento. E Malchut, que é a última esfera que aparece aí na árvore, né, sefirótica, na árvore das esferas, que representa o homem, gente. Tá, mas tem um detalhe: antes mesmo de chegar nessas esferas, a gente também tem que levar em consideração que tem uma 11ª esfera. Segundo a teoria mais profunda do hebraico, nos estudos do hebraico, tem 10 mais uma, porque uma das esferas representa a coroa, Keter. Então, vamos lá. Acima de todas as Sefirot está Keter. No homem, esta é a verdadeira essência do ser criado à imagem de Deus. Superior ao próprio pensamento, Keter é fonte da vontade, do querer e do livre-arbítrio. Então tem essa última esfera aí.
E por que ela é chamada Keter? Porque quer dizer coroa, né? Através de sua vontade é que o homem consegue se elevar acima de todas as pressões externas ou internas e tomar decisões independentemente de todas as considerações. Então, veja que Keter já é uma unção que quebranta o jugo, já é uma capacidade que nós temos de superar tanto as influências externas como internas, ou seja, as barreiras, as dificuldades, as clipotes, os pecados, a incredulidade. Quando a gente consegue romper tudo isso, é como se o próprio Deus estivesse nos coroando e dizendo, olha, eu te comprei para ser rei e sacerdote nessa terra. É como se o próprio Deus estivesse dizendo, você é meu filho, eu sou seu pai, e eu passo para você a minha herança espiritual para que você seja elevado como meu filho, seja a minha imagem conforme a minha semelhança. É isso que nós estamos aprendendo já nesses 2 primeiros vídeos sobre o homem, a árvore do conhecimento do bem através do mal e a árvore da vida. Veja que essa relação de um homem diante de 2 árvores é a relação de um ser que tem o livre-arbítrio, até hoje é assim, para escolher entre a bênção e a maldição. Para escolher entre a árvore da vida e a árvore que proporciona risco, pois nós não tínhamos pagado nada, não tínhamos comprado e não tínhamos mérito nem permissão para acessar esses conhecimentos da árvore do conhecimento do bem através do mal. Essa árvore tinha um conhecimento do bem? Tinha, mas ela não poderia ter sido acessada da maneira que foi acessada. E aí criou a problemática para nós com os nossos pais edêmicos. Então, no próximo slide, eu espero você ansioso, e agora nós vamos fazer um estudo só sobre cada esfera. Quais são elas? Nós temos Chokhmah, sabedoria, Binah, entendimento, Da'at, conhecimento ou compreensão, Chesed, bondade, olhe no gráfico e vá acompanhando, Gvurah, Tiferet, Netzah, Hod, Yesod e Malchut. E acima de todas elas, Keter, a coroa no homem. Quando você vê um judeu cobrir a cabeça com o kippá, no que a gente chama de coronário, né? O coronário, a parte do cérebro aqui, é porque nós temos a percepção de que esse kippá ou essa cobertura representa que acima de nós existe um governo, existe um poder maior. E essa coroa em nossa cabeça, esse kippá, significa que nós estamos acessíveis a ouvir a voz de Hashem e receber a sua ciência e os seus oráculos para andar segundo sua vontade e sendo fortalecidos, ligados a Ele através dos seus mandamentos, que foi nos dado como um presente ali no Sinai e foi nos presenteado também através de Mashiach. Vamos para o próximo slide e eu desejo muito conhecimento para você.